Bom, e para trazer as informações do esporte aqui, Pamela Maranhão. Ela queria entrar... É porque eu estava acostumada. Não, tá ótimo, já deu certo. Importante. É porque houve aqui um pequeno time da comunicação, mas acontece, entendeu? Quase se perde aqui. Exato, o importante é que eu surgi, né? Surgi. Não importa se caminhando ou se já aqui. Né, mas surgiu. Uma entrada apoteótica. Não se preocupe, Pamela Maranhão. Bom, Pamela, mas vamos falar a respeito do Campeonato Piauiense. Ontem, uma expectativa grande, né, de que houvesse a partida entre Fluminense e River, dois liderando o Campeonato Estadual. Exatamente, né? O duelo de líderes ia estar acontecendo ontem às 21h30 e acabou sendo também uma surpresa o fato da partida ter sido suspensa, né, pela vigilância sanitária por conta de um surto de Covid dentro da equipe do River, né? Também pegou todo mundo de surpresa essa situação. E aí muita gente está se perguntando, mudou a tabela do Campeonato Piauiense de Futebol? Nós vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto na Federação de Futebol do Piauí, onde está Débora Radassi e traz mais detalhes para nós. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Joelson, a você, a Pamela Maranhão e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa partida, né, muito esperada, a partida de ontem que não aconteceu, foi cancelada através da Fundação da Federação de Futebol Piauiense, atendendo a um pedido da Vigilância Sanitária após 13 pessoas do Galo testarem positivo para a Covid-19. 11 jogadores e 2 da comissão técnica. Vou conversar agora com o Daniel Araújo, que é coordenador de competição da Federação de Futebol, para falar sobre o que todo mundo quer saber. Quando vai ser a nova data para este jogo? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Joelson. A Federação ontem, depois que recebeu a notificação da Vigilância Sanitária, acatou a situação, suspendeu o jogo. E hoje a sua diretoria vai se reunir, até porque ontem saiu a tabela da Copa do Brasil, né? Vamos fazer a readequação da nossa tabela do Campeonato Estadual Profissional e até amanhã, sexta-feira, estaremos divulgando uma tabela já com as novas datas para que a gente faça essa adequação. Tanto os jogos da Copa do Brasil com nossos filiados Altos e Fluminense e esse jogo de ontem que foi suspenso. A previsão de jogo para hoje, né? Altos e Oeirense, amanhã Flamengo e Coriçaba, essas datas permanecem? Joel, só assegurar que o campeonato não sofre solução de continuidade. O campeonato prossegue normalmente. Hoje em Teresina, às 20 horas, Altos e Oeirense, no estádio Lindolfo Monteiro. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, Flamengo e Coriçaba, e confirmadíssimo no final de semana na cidade de Piripiri, no Itacoatiara, domingo, 9 horas da manhã, 4 de julho, e River Atlético Clube envolvido nessa situação atípica, né, diga-se de passagem, e à tarde na cidade de Parnaíba e Flamengo. Que garantia... Parnaíba e Ueirense, perdão. E que garantia a federação tem que os jogadores estão saudáveis? Além de fazer os testes, é claro, mas a quantidade de jogadores saudáveis para que uma partida possa acontecer? A federação está bem tranquila, porque todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias, a federação já faz desde a pandemia. A testagem dos atletas, a comissão técnica, que são enviadas à federação. Todos os atletas, comissão técnica, participantes da competição foram enviados o cartão de vacinação com 2 doses. O acesso do torcedor ao estádio de futebol, tem uma equipe da federação fazendo a mensuração da sua temperatura, o álcool gel, a máscara, além do cartão com 2 doses e recomendando o distanciamento. No próprio estádio de Lindolfo Monteiro, nós temos um setor de sonorização que nossa equipe fica avisando, advertindo ao torcedor que faça o distanciamento, colocando sua máscara e usando seu álcool gel. Aquele que burla ou de forma rebelde não atende a nossa solicitação, ele é retirado pelo policiamento do estádio de futebol. Aconteceu isso em Oeiras, aconteceu isso em Parnaíba, no próprio Lindolfo Monteiro. Então a federação está bem cavalheira, que ela já faz isso é rotina na federação, essa situação de atender todas as recomendações das autoridades sanitárias deste país. Uma política para manter o campeonato, né? O Joelson tem um questionamento. Pois não, Joelson? Vice-presidente Daniel Oliveira, agora vice-presidente, né? Foi eleito vice-presidente para a próxima gestão. Gostaria de saber do senhor, houve agora um novo decreto colocando uma limitação no número de pessoas no estádio, né? 30% dos torcedores. Essa medida vai ser tomada a partir de agora? De que maneira? Os clubes já foram informados? Quem vai colocar esses ingressos à venda é o clube, é a federação? Já está tudo sob controle nesse sentido? Já começa hoje, Joelson.
O Governador anteriormente era 50%, a partir de hoje, no jogo entre Altos e Oeirense, nós reduzimos para 30%, atendendo o decreto do governador. Então, cada setor do estádio, a gente olha o número total através do laudo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, e a gente usa esse número como referência. E 30% dessa lotação total, a gente coloca os ingressos à venda da bilheteria do estádio, e recomendando sempre a máscara, o cartão de vacinação com 2 doses, o álcool gel e o distanciamento. Muito obrigada, Daniel Araújo, pelas informações. Joelson, então, o jogo de amanhã, Joelson e Pâmela, jogo de amanhã até amanhã, até sexta-feira, na verdade, a federação lança aí a nova data para o jogo que foi cancelado ontem, mas permanece aí o jogo de hoje, amanhã e no final de semana, no Campeonato Piauiense. Joelson. Obrigado, Débora Radassi, obrigado também ao Daniel Araújo. Então ficou muito claro, né, Pâmela, que os jogos continuarão. A tabela está valendo. É isso mesmo, né? E tem gente que deve estar em dúvida por conta da quantidade de jogadores do River que testaram positivo, né? Como a Débora acabou destacando. Foram 11 atletas, mas a tendência é que esses jogadores estejam todos assintomáticos e um novo teste vai ser realizado às vésperas do jogo. E muitas das vezes, quando acontece essa quantidade muito grande de atleta positivo, quando o teste é repetido 5 dias depois, muitos deles já estão negativos, né? E essa é a expectativa para que o jogo aconteça normalmente lá na cidade de Piripiri, entre a equipe do 4 de julho e a equipe do River, né? Que é esse jogo que ainda existe uma preocupação, principalmente por parte aí do torcedor riverino, né? Para saber se vai ter alteração ou não, mas a tendência é que esse jogo consiga acontecer normalmente. Às vezes o camarada já está há 4 dias com doença, termina na sexta, né? Exatamente. Essas questões todas. Então o fato é que está todo mundo sendo testado. E a expectativa é de que haja o jogo no domingo e nós vamos trazer todas as informações para você aqui na TV Cidade Verde. Os próximos jogos, Pâmela Maranhão, por favor. É isso mesmo, teremos jogo hoje, né? Inclusive, Altos recebendo a equipe do Oeirense, jogo aí de quem está no meio da tabela. A equipe do Oeirense em 4º lugar com 5 pontos somados. A equipe do Altos na 5ª colocação com 4 pontos somados. Vem de 2 resultados negativos aí, um dentro da Copa do Nordeste e outro dentro do Campeonato Piauiense. Então está precisando aí se recuperar dentro da competição. A gente lembra que para esse jogo, por conta de ter testado positivo, está de fora o lateral Júlio Ferrari. Na equipe do Oeirense não tem baixas, eu falei agora há pouco com o presidente do clube, disse que todos os atletas testaram negativo, inclusive os resultados já foram entregues aí à Federação de Futebol do Piauí para ter esse controle. A gente lembra que esse jogo de ontem foi o único jogo da competição até aqui que houve a exigência da testagem em massa dos atletas dos clubes, né, que vão participar da partida. A partir de agora, isso vai ser exatamente, vai ser algo comum, então vai dar até maior segurança para todo mundo, para a gente que trabalha, para os próprios atletas, para quem seja imprensa ou quem esteja trabalhando no entorno aí da partida, mas esse jogo de hoje está tudo ok para acontecer, Altos e Oeirense a partir das 8 da noite no estádio Lindolfo Monteiro, e é um jogo que tem muita pressão envolvida dos dois lados, né, porque internamente lá no Altos a situação não é das melhores por conta dos 2 resultados negativos, e lá na equipe do Oeirense também já existe uma pressão muito grande, porque o time ainda não conseguiu engrenar, vamos dizer assim, dentro da competição. O time do Altos, como você disse, está vindo aí de 2 resultados negativos, perdeu um jogo difícil para o River e um dificílimo para o Sampaio Corrêa. Exatamente. Tem que deixar as coisas claras aí, né? E o time do Altos enfrenta o Oeirense. Agora, quando você fala da pressão em cima do Oeirense, a gente está vendo as imagens dos jogadores do Altos, né? É aí do Oeirense. O time do Oeirense tem ali 4 pontos ganhos. 5. 5 pontos ganhos, 5 pontos ganhos. Mas vem de um resultado que, a meu ver, é talvez mais complicado do que os resultados do Altos. Porque o Oeirense empatou em casa com o time que até então era uma lanterna do campeonato. Exatamente, né? E na verdade tem 2 empates, né, dentro da competição, empates jogando dentro de casa, até por isso é uma pressão um pouco maior, porque o time em casa não está conseguindo corresponder e aí se fica aquela obrigação de somar pontos fora. Quando você não soma os pontos dentro de casa, você tem que buscar esses pontos fora de casa e às vezes é um pouquinho mais difícil. Tanto a tabela tanto favoreceu o Oeirense no começo da competição, que eles fizeram vários jogos em casa e esse vai ser o primeiro jogo, por exemplo,
exemplo, aqui em Teresina, mesmo tendo quatro equipes aqui da capital, né, sediando jogos na capital, para vocês terem uma noção de como a tabela, de certa forma, favoreceu a equipe do Oeirense. É a primeira vez que o time da primeira capital vem para a segunda. Exatamente, exatamente. Né? Então, o time é de Marcelinho Paraíba que vai ter que conseguir recuperar esses pontos a partir de agora dentro da competição, depois aí de 4 jogos. A gente lembra, é um começo de competição? Até é, mas o campeonato piauiense é tiro curto, só são 14 rodadas nesse começo. Então, assim, essa gordura que você deixa de fazer ali no começo, às vezes e quase sempre faz muita falta lá na reta final da competição. O outro jogo, Flamengo entra em campo, hein? Exatamente. Lá Aí, se o assunto é crise, vamos lá. Flamengo e coisa. Não, tá duro o negócio lá no Flamengo. Aí depois, ó, eu pego o meu Instagram, tem um monte de gente falando comigo por conta das falas desse jovem. Não reclamem com a Pamela no Instagram da Pamela, tá bom? Pelo menos isso não. Olha lá, o Flamengo tem apenas 1 ponto ganho, Pamela Maranhão. Exatamente. Realmente a situação lá está muito complicada. Inclusive, eu conversei esses dias com o presidente do clube, o Rubens Lab, para esse jogo de quinta-feira. Não deve ter grandes mudanças, mas ele disse que vai chegar um caminhão de jogador por lá. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando, tá numa situação difícil, sabe que está precisando acordar dentro da competição. O Flamengo está flertando demais com esse rebaixamento aí, mesmo sendo nesse começo de campeonato, e vai estar enfrentando uma equipe do Coriçaba que também não está tão bem das pernas dentro da competição. Né? Então, assim, essa última semana, já que a equipe do Flamengo teve semana praticamente cheia para trabalhar, o professor Jorge Saran, inclusive, priorizou conseguir recuperar seus atletas, porque lá os jogadores estavam passando por um surto de gripe, né? Tinham 10 jogadores muito doentes, então ele teve que administrar a recuperação dos jogadores com os treinos e os trabalhos técnicos e táticos. A torcida do Flamengo tá pegando no pé, né, tanto do treinador como dos atletas. Então a situação, esse jogo aí é uma partida que com certeza vale muito a gente ficar de olho, porque são duas equipes que quem conseguir vencer descola um pouquinho ali daquela parte de baixo e pode ter um pouquinho mais de tranquilidade para o decorrer do trabalho. Então hoje tem Altos e Oeirense, amanhã exatamente. Flamengo todos no mesmo horário, 8 da noite lá no estádio Lindolfo Monteiro. Tá bom, então? Obrigado, viu, Pamela? De nada. São a turma que segue a @ da Pamela. Calma. Não enche o saco da menina. Obrigado, Pamela Maranhão. De nada, até. Um grande abraço para você, Pamela, trazendo as informações do esporte aqui no nosso Jornal do Piauí.